E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Ó, a gente vai entrar hoje numa outra aula de física para entender um pouco agora sobre grandezas físicas, né? A gente vai entrar um pouco nesse mundo. Mas antes, o que é uma grandeza, na verdade, né? A grandeza é em si uma propriedade que a gente pode atribuir a um fenômeno, a um corpo, a um material, né? Só que a gente vai expressar algo desses materiais quantitativamente, ou seja, a gente pode atribuir um valor numérico para alguma propriedade associada ou presente nesse fenômeno material, tá? E esse número, obviamente, vai estar acompanhado de uma unidade de medida. Então, quando a gente fala em horas, por exemplo, em falar em, na verdade, na grandeza do tempo, né? Falar em 2 horas, 20 minutos, 30 segundos, isso já é uma grandeza física representada por um valor numérico e a sua unidade de medida correspondente. Tá? Então, essas grandezas elas surgiram, né, na área da ciência e na sociedade como um todo, quando, num certo ponto da história, as civilizações estabelecidas elas foram crescendo e isso levou à necessidade de mensurar as coisas, de medir as coisas que eles faziam, porque eles tinham que ter noção de quantidade para não ter desperdício, por exemplo. Né? Então, eles tinham que pesar os grãos colhidos numa safra, eles tinham que saber quanto volume de vinho tinha que fabricar para suprir toda a sociedade. Eles tinham que saber a área de uma região para lotear ela, para separar ela para agricultores em igual tamanho. Tinham que medir uma parede ou um comprimento de um espaço para saber quanto eles iam ter que usar de material para construir. Então, a necessidade de medir as coisas para evitar o desperdício e tornar a vida em sociedade mais harmônica levou a essa necessidade de criar unidades de medida e criar grandezas, tá? Para o campo científico, essas grandezas elas foram organizadas primeiramente no século XVIII, no finalzinho dele, na verdade, e foram aperfeiçoadas no século XX, já há alguns anos atrás. Tá? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que é chamado SI, a gente tem 7 unidades de base, né? 7 grandezas básicas e suas unidades padrão. Então a gente tem ali 7 grandezas: o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Tá? Cada grandeza dessa tem a sua unidade padrão. Então, por exemplo, para a grandeza comprimento, a unidade padrão é 1 metro. Só que o metro é a padrão, às vezes ele tem subunidades. Né? Então ele vai ter o quilômetro, vai ter o centímetro, vai ter o milímetro, vai ter o decímetro, vai ter o decâmetro. Né? Unidades de medida vocês já aprenderam um pouco, né, sobre quais são elas, como convertê-las. Aqui a gente só vai agora começar a associar essas grandezas dentro da física. Tá? Para a grandeza massa, a unidade padrão é o quilograma. Para a grandeza tempo é o segundo. Para a corrente elétrica é o ampere. Temperatura é a escala Kelvin. Para a quantidade de matéria é o mol. E para a intensidade luminosa é a candela. Tá? Nesse momento, né, para o 8º ano, que é esse conteúdo que vocês estão tendo, a gente vai se preocupar esse ano com 4 grandezas dentre dessas 7, né, dessas grandezas básicas. O comprimento, a massa, o tempo e a temperatura. Tá? As outras grandezas vamos usar mais para frente. E também tem as chamadas unidades derivadas. Por quê? Por mais que existam 7 grandezas e unidades básicas, tem algumas variedades, né, algumas grandezas que dependem da associação, da combinação entre 2 unidades de base, 2 ou mais. Tá? Que nem, por exemplo, quando a gente fala na velocidade de um automóvel. Né? Um automóvel ele percorre uma rodovia a 80 km por hora. Ter o km por hora quer dizer o quê? Eu tenho uma relação entre o tempo, que seriam as horas, e o comprimento, que é essa distância, que são os quilômetros. Então a gente está associando 2 grandezas básicas e gerando uma unidade derivada. Tá? O volume é a mesma coisa, é uma relação entre comprimentos. A largura de um objeto, na imagem ali embaixo seria o item A, né, o comprimento A, pela sua profundidade, o comprimento B, pela sua altura, o comprimento C. Então, os comprimentos, eles podem gerar tanto volume quanto a
área também, como na figura ao lado, na área do terreno ali que tem a arvorezinha. E a densidade também é uma relação entre massa e volume. Então, as unidades derivadas, elas surgem da relação com as unidades básicas. Tudo bem? Então, as grandezas de base são aquelas 7 que nós vimos anteriormente, e a relação de uma com a outra, né, a relação entre elas, já é as unidades derivadas. Beleza? Importante, tá? A gente vai representar essas unidades, essas grandezas, através das suas unidades de medida. E existem regras para a gente escrever essas unidades de medida, tá? Que eu coloquei aqui para vocês em 3 tópicos. Então, primeira regra. Se eu escrever o nome por extenso, eu posso pôr plural na palavra e eu começo ela com letra minúscula. Então, tá ali. 10 metros, 40 newtons. Esse termo Newton se refere, obviamente, ao cientista Isaac Newton. Tá? Só que como é uma unidade que está por extenso, o nome Newton não se escreve em letra maiúscula, mas sim começa com minúscula, porque está em extenso. Tá? 1 caloria, 20 watts, 250 kelvins e assim por diante. Tá? Agora, se eu colocar ela em símbolo, tem 2 possibilidades. Se essa unidade não homenageia pessoas, quer dizer, o nome dessa unidade não é o nome de alguém, a gente coloca a letra minúscula e não põe plural. Símbolo nenhum tem plural, tá? Então, 10 metros, olha só, 10 é mzinho. 35 minutos é só min. Não é só o mzinho sozinho, porque o mzinho sozinho é a unidade de medida para comprimento, que é o metro. Então, para diferenciar 35 minutos de 35 metros, minutos, escala de tempo, é min, tá? 1 caloria, 25 quilogramas. A única exceção é a unidade de volume, que é o litro, tá? O litro, esse sim a gente coloca em letra maiúscula, tá? Mas todo o restante, todas as outras unidades de medida, começam com letra minúscula. E nenhuma tem plural. Então, pelo amor de Deus, quando for colocar 20 metros, não é ms. Ah, porque é o plural de metro. Não, é só 20m, 20 metros. Tá legal? Não me coloquem plural em símbolos de unidades de medida, pelo amor de Deus. E se esses símbolos, eles homenageiam pessoas, o nome deles, né, o nome da unidade de medida, o nome de uma pessoa, o símbolo dela é escrito em maiúsculo e também não tem plural. Então tá ali, ó, 110 volts. Os volts são em homenagem ao Alessandro Volta, tá? Cientista italiano. 40 newtons, 15 amperes, 20 watts, 250 kelvins, tá? Então, quando for no símbolo, letra maiúscula, sem plural, beleza? Então, no campo científico, a gente conseguiu chegar a esse consenso, a essa organização da nossa comunicação, porque afinal de contas, um país tem que se comunicar com outro, um continente com outro, e tem que existir uma linguagem universal para essa comunicação acontecer de uma forma satisfatória. Uma das linguagens universais é essa linguagem dos símbolos das unidades de medida. Tudo bem? Ter unidades de medida, ter medidas como um todo, nos permitiu chegar a conceitos que facilitam essa comunicação. Então, a gente começou aqui a diferenciar a precisão de uma informação com a exatidão de uma informação. Tá? Diferença básica. Numa exatidão, existe um valor exato, uma quantidade exata. Tá? Então, vai ser 10 especificamente falando, vai ser 20 especificamente falando. Existe um valor exato, um valor único, específico. Na precisão, pode ser algo mais aproximado, desde que seja coerente com um padrão. Então, a precisão é mais uma medida qualitativa, né, uma qualidade de um padrão de informações, e a exatidão é uma medida mais quantitativa, um valor exato. Olha aqui essa imagem. Eu tenho ali 4 tiros ao alvo, certo? No primeiro, a gente tem ali tiros precisos e exatos. Por quê? Eles estão todos, né, na mesma faixa, né, os 4 no centro e 3 ao redor. Então, existe uma exatidão de local deles.
e existe uma precisão, né, de proximidade entre eles. Então, eles estão muito próximos e em pontos exatos. No segundo tiro ao alvo, eles não estão exatamente num lugar só, mas são tiros precisos. Por quê? Eles estão muito próximos uns dos outros. Tá? Então, tem ali uma precisão para manter o padrão de acertos muito próximos uns dos outros, mas não existe uma exatidão, não existe uma faixa exata para que eles tenham sido dados, ou na vermelha ou na amarela, né? No terceiro caso, não tem uma precisão, eles estão afastados desses tiros. Só que existe uma exatidão, porque eles estão dados em grupos que se encontram nas mesmas linhas. Eu tenho ali 4 tiros na linha amarela, no meio, mais perto do centro, outros 4 na vermelha, logo na sequência, e outros 3 na amarela de cima. Então eles estão exatamente nesses espaços do alvo, mas não precisamente próximos uns dos outros, tá? E no último, não é nem preciso e nem exato, eles estão espalhados, né, em diversas partes do alvo, e eles estão muito longe uns dos outros, então também não tem essa precisão de proximidade. Então, os conceitos de precisão e exatidão, eles são diferentes, o que nos permite, em física, em química, em matemática, chegar a conclusões tanto qualitativas quanto quantitativas, dependendo da forma como eu analiso aquilo que eu tenho em mãos. Tá legal? Então, ter essas medidas e organizar essas grandezas foi um avanço que facilitou o entendimento dessas grandezas e a comunicação na comunidade científica. Tá legal? Espero que você tenha entendido. O nosso assunto de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima aula, tá bom? A gente se fala na próxima aula, né? Então, um beijo para vocês, bons estudos e até mais, gente. Valeu!